Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5 da disciplina de Metodologias e Estratégias de Ensino do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do IF Sul de Minas, dentro do programa Universidade Aberta do Brasil. Eu sou o professor João Francisco e estarei com vocês nessa aula de hoje, em que nós iremos fazer uma reflexão e discutirmos o conteúdo do texto que eu já deixei para vocês em nossa sala de aula virtual, na aba Leitura Complementar. Bom, continuando a nossa discussão sobre metodologias e estratégias de ensino, nós não podemos ignorar o uso de jogos no contexto educacional. Como eu já falei para vocês, os professores, sobretudo aqueles que estão atuando na atualidade, precisam se preparar para utilizar metodologias que sejam compatíveis com o perfil dos alunos que o professor tem em sala de aula. Como eu falei para vocês, na atualidade, a gente tem alunos cada vez mais hiperconectados que têm atividades muito mais prazerosas e interessantes do que estar dentro do ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, muitas vezes desconfortável, insalubre, com baixa estrutura tecnológica, em que o aluno vai estar ali tendo que aprender, escutar o professor por uma aula de 50 minutos e conseguir absorver o máximo de conhecimento e construir conhecimento nesse processo de troca. Porém, como eu sempre digo, nós temos que ter cuidado na utilização de certas metodologias para que o professor não se torne um animador de circo. Eu sempre digo que nós temos que, enquanto professores, estruturarmos a melhor utilização das metodologias e das estratégias de ensino de acordo com o perfil da turma. Porque se a gente não faz isso, se a gente comete esse pecado, esse erro, a gente vai estar contribuindo para a má formação do estudante, porque nós iremos utilizar uma metodologia que não faz sentido, que não tem uso dentro daquele contexto. Então, para isso, é importante que o professor conheça a turma, verifique as dificuldades e as potencialidades da turma que ele está lecionando, e a partir desse contexto, o professor então consiga estruturar uma metodologia de ensino que seja adequada dentro daquele contexto educacional. E eu digo para vocês que, embora a gente deva estudar e estude inúmeras teorias dentro desse contexto de metodologias e estratégias de ensino, a prática também nos dá uma vivência e uma experiência muito grande que nos ajuda a entender melhor qual teoria deve ser aplicada no dia a dia. Então, o professor, ele é esse mix daquele educador que deve ter uma sólida formação teórica com a experiência prática que só os anos de docência, os anos de sala de aula vão trazer para esse professor. E o artigo da aula de hoje vai discutir a introdução ao uso de jogos na educação. Os jogos, quando utilizados no contexto educacional, podem ser uma ferramenta muito boa, muito importante de facilitar a aprendizagem, porque os jogos vão utilizar conceitos lúdicos. E mais do que isso, os jogos podem ser usados em qualquer nível educacional, desde a educação infantil até o ensino superior, por ser uma ferramenta extremamente facilitador desse processo de aprendizagem. E aí a gente tem que entender que os jogos, enquanto recursos didáticos, eles trazem para a gente o envolvimento dos estudantes, a motivação em participar dessas atividades e contribuem para o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha isso dentro desse contexto educacional. E
O artigo em questão vai discutir a utilização e a relevância dos jogos na perspectiva da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E, particularmente, eu, quando era estudante, né, vou falar da minha experiência prática, da minha vivência, eu não tive contato com jogos dentro do contexto de educação infantil e da educação fundamental, né? Era aquela educação bem tradicional, bancária, em que a gente ficava ali quieto, sentado na carteira, copiando matéria, vamos dizer assim, ouvindo o professor falar. E era uma troca muito rasa, né? Porque era aquela educação voltada para formar a gente buscando no futuro a aprovação no vestibular, né? Então, assim, é interessante ver o aumento desse tipo de debate e o quanto essa utilização de ferramenta pode e deve ser também inserida dentro dos contextos de educação infantil e anos iniciais. Bom, e aí o artigo traz para a gente um exemplo de utilização do jogo de cartas como uma estratégia didática e a proposta é usar as cartas como ferramentas educativas, tá? Falando em ensino superior, eu já utilizei isso na administração, né? Eu já falei para vocês na primeira aula que eu sou administrador e pedagogo, então eu tenho atuação nos dois cursos, administração e pedagogia. Já utilizei cartas no ensino de empreendedorismo e foi muito proveitoso, né? Deu assim um resultado muito positivo essa experiência. Então eu posso falar com propriedade, né, que para mim foi extremamente válido. E essa ferramenta, de acordo com o artigo que nós estamos discutindo na aula de hoje, ela é uma ferramenta de fácil adaptação, é uma ferramenta de aplicação interdisciplinar, né? Ela pode ser utilizada também em qualquer disciplina e tem o potencial para desenvolver autonomia, cooperação e o pensamento crítico dos estudantes. Então, vale a pena a gente pensar nessa ferramenta metodológica, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma disciplina que chamava Informática na Educação e a gente pensou e estruturou um jogo dentro da disciplina de história de história no conteúdo de história do Brasil. E esse jogo era em formato de quiz interativo, em que o estudante tinha que estudar um conteúdo posto, e aí depois ele respondia esse quiz, e ele ia avançando dentro da estrada real, né, que teve aí no Brasil, de Diamantina até Rio de Janeiro, e foi um jogo muito interessante, foi uma proposta muito legal que a gente fez no ensino de história. E assim, é uma proposta que pode desenvolver a autonomia e o pensamento crítico, além de forçar o estudante também a ter o contato com a literatura para depois responder o quiz. Então, na época, foi uma experiência muito proveitosa. Esse artigo que nós estamos discutindo hoje, né, ele propôs essa metodologia em um curso de pedagogia dentro da disciplina de metodologias e estratégias de ensino, que é essa que nós estamos discutindo aqui, e ele propôs que os estudantes de pedagogia criassem jogos de cartas baseados em conteúdos escolares, né, envolvendo as etapas que são necessárias para isso: o planejamento, a produção e a aplicação desse jogo. E, dentro desse contexto, essa experiência trouxe como resultados a aproximação entre a teoria e a aplicação pedagógica, estimulou a criatividade dos licenciandos, contribuiu para a reflexão sobre as potencialidades e limites do uso de jogos em sala de aula, porque traz também até onde a gente pode chegar, né? Até onde a gente consegue alcançar no processo de ensino com os jogos. E é importante que, quando essa metodologia for aplicada, os docentes consigam mediar o processo de aprendizagem e acompanhem esse processo para que ele seja aplicado em plenitude. Então é importante a gente refletir isso. Não basta, né, você preparar o jogo e deixar os estudantes ali a esmo executando os jogos, sem que exista um acompanhamento desses estudantes, sem que o professor atue ali como mediador e como participante também dessa atividade, para que então a atividade seja executada de modo a alcançar os resultados
de aprendizagem daqueles conteúdos. Então é bom a gente refletir sobre isso, né? Que o jogo é uma ótima ferramenta, mas ele também tem algumas questões que nós precisamos pensar com relação à sua estruturação, à sua utilização, às suas potencialidades, até onde o jogo pode chegar, tá? Então nós temos que pensar nisso, não simplesmente jogar e colocar de qualquer maneira, sem que a gente estruture o jogo. Bom, o artigo traz algumas considerações finais e nós precisamos pensar quais são elas, que foram as seguintes: o uso de jogos educativos contribui para uma prática pedagógica mais dinâmica e significativa. Isso é extremamente importante para a gente. Existem possibilidades de adaptação dos conteúdos conforme, né, os conteúdos são mais fáceis, mais complexos, e também a faixa etária desses alunos. E é importante que, quando isso for aplicado no contexto da sala de aula, esse jogo pode ser aplicado, por exemplo, em reforços de conteúdo, como matemática, ciências, português, que esse jogo seja uma avaliação lúdica e que possam ocorrer jogos também que sejam feitos em grupos, para que as dinâmicas de grupo sejam fortalecidas e para que os alunos consigam também ter o seu desenvolvimento socioemocional a partir da aprendizagem com esses jogos. Então eu gostaria de relatar que vocês pensassem nessas alternativas e possibilidades e gostaria que vocês lessem esse artigo, estudassem e refletissem sobre isso. Pessoal, agradeço a atenção de hoje. As nossas referências estão colocadas. Sigo à disposição de todos, bem como todos os nossos tutores, e até a próxima aula. Muito obrigado.